Josué 6 e 7, eu quero abordar as consequências da falta de integridade. Josué foi o sucessor de Moisés, ele esteve ao lado de Moisés, além de sucessor, né? Ele foi o ajudador de Moisés enquanto Moisés esteve fazendo a vontade de Deus. E ele foi aquele que conduziu o povo de Israel à terra prometida. Então Josué teve um papel muito importante. Ele é considerado um dos maiores líderes militares narrados aqui na palavra de Deus. Ele liderou o povo, então, à terra prometida. Ele é apresentado como um modelo de liderança. E nós estamos no mês da família e nós sabemos que o líder da casa, ele precisa ser um modelo de liderança para aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, Josué tinha liderança e, sobretudo, integridade. Integridade de caráter. A fidelidade de Josué, ela começa lá em Números, capítulo 13, quando Moisés manda os espias à terra prometida para espiar. São 12, um de cada tribo. E quando eles retornam no capítulo 14, é narrado que aqueles espias, eles maldisseram a terra prometida. Sendo que 2 deles, Josué e Calebe, eles defenderam que Deus tinha poder para cumprir a sua palavra de introduzir o povo na terra prometida. Então eles retornaram sabedores da vontade de Deus, apesar daqueles outros 10 duvidarem que aqueles gigantes pudessem ser vencidos. Então eles difamaram, mas Josué e Calebe fortaleceram o povo para que pudessem tomar a terra prometida. Então acreditaram nas promessas de Deus. Então o líder, salvo em Cristo Jesus, ele precisa crer na palavra do Senhor, naquilo que Deus promete, principalmente em termos de grande dificuldade que possa estar passando. Então, há necessidade de uma intimidade com Deus para que nós possamos mostrar o nosso caráter em momentos de grande dificuldade. Então, Deus nos dá a vitória, assim como Deus deu a vitória ao povo de Israel quando saiu lá da terra do Egito, e Deus deu a posse também lá de Jericó. Deus dá a vitória quando nós dependemos do nosso Deus. Então, esse homem Josué, no final da sua vida, no final da sua carreira, ele reúne o povo, depois de todos aqueles acontecimentos, o povo já de posse da terra prometida, e ele menciona, no último momento da sua vida, a fidelidade de Deus. E ele diz lá em Josué 24:14, se parece mal a você servir ao Deus de Israel, né? Se vocês desejam servir aos deuses dos amorreus, dos cananeus, isso é um problema de vocês. Mas eu dei um testemunho qual o Deus que deve ser servido. E ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele se posicionou. E só um homem de integridade, ele pode liderar uma família e conduzir ela nos caminhos do Senhor. Porque a família está olhando para a sua liderança. E seu comportamento, dependendo de Deus, ele vai permear a sua família. A família vai seguir esse mesmo comportamento. Então Josué sempre foi um exemplo para o povo de Israel e foi um exemplo para a sua família de integridade, porque ele confiava na palavra do Senhor. Ele defendeu a justiça de Deus em um espírito de inocência, refletindo a santidade de Deus. E nós vamos ver, paralelamente, é aqui que nós vamos ter um tempo nesse devocional, sobre Acã. Também um homem que poderia ter se mostrado íntegro na sua condição, mas ele falhou. Os israelitas haviam, capítulo 6, experimentado a vitória sobre Jericó, destruída, tomada a posse de Jericó, e ali no capítulo 7, uma peleja muito inferior, Israel perde para o povo de Ai. Eles tentaram tomar Ai e não conseguiram. Por quê? Porque havia falta de integridade no coração de alguns líderes. E nós vamos ver que Acã foi responsável. Por quê?
ele tomou das coisas condenadas. Ele transgrediu, versículo 1 do capítulo 7, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então aquela vitória que alegrara o povo agora se transforma numa derrota por causa de um homem que tomou daquilo que não deveria ser tomado. Ele trouxe destruição a algumas pessoas. Capítulo 6 de Josué, versículos 17 a 19. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem na casa dela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis coisa alguma, e assim façais maldito o arraial de Israel. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro da casa do Senhor. Então havia uma orientação muito específica de que o povo não poderia, na invasão de Jericó, tomar nada para si. Tudo aquilo que fosse tomado deveria ser disposto para o Senhor. Ouro, prata, tudo deveria ser consagrado ao Senhor. Por quê? Porque a luta era do Senhor e a vitória foi dada pelo Senhor. Então, o povo tem que ter esse discernimento. E a liderança de Josué mostrou esse procedimento. Só que Acã, nós vamos ver que ele não expressou um espírito de integridade como ele tinha do seu semelhante, que era Josué. Ele tomou uma decisão contrária à vontade do Senhor e ele sofreu as consequências. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Então a palavra do Senhor, ela é clara nas atitudes que eu devo ter para viver de forma íntegra. E a atitude de Josué, ela é louvável, sempre foi, mas a de Acã não. E eu não estou aqui querendo exaltar um personagem bíblico, que é Josué, e difamar um personagem bíblico que é Acã. Não, o Senhor mostrou que as coisas reveladas são para o nosso conhecimento. Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor e analisar como tem sido o meu comportamento em relação à integridade. Principalmente eu, como um pai, como líder de uma família, como um homem que precisa mostrar um modelo para outras pessoas que estão sob minha responsabilidade. Então, nós vamos ver no capítulo 6, ali no versículo 18, e vamos ver uns outros versículos também, que as consequências pela falta de integridade. Primeiro, versículo 18, falhamos em não confiar na palavra de Deus. Quando nós não temos integridade, nós falhamos porque não confiamos na palavra do Senhor. Então, somente guardai-vos do anátema, é o que o Senhor está dizendo, para que não toqueis nem tomeis coisa alguma dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Então Josué havia dado instruções específicas de guardar o anátema, ou seja, aquilo que não poderia ser tocado. Ninguém deveria tomar do despojo para si pessoalmente, mas consagrar ao Senhor. Levíticos 27, 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou campo de sua possessão, se venderá nem se resgatará. Toda coisa consagrada será coisa santíssima para o Senhor. Então aquilo era santo, deveria ser colocado à disposição do Senhor. E Acã tomou para si. Ele conhecia a lei, porque ele era um homem líder da sua casa, mas ele não guardou os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, para que não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão maldições, vão te alcançar. Então, Acã trouxe sobre si maldição
porque não guardou o mandamento do Senhor. Eu falei isso na escola dominical. As pessoas não sabem o que é maldição. Maldição é só quando nós não guardamos o mandamento do Senhor, porque só o Senhor pode nos trazer maldição sobre a nossa vida. Só Ele tem poder, ninguém mais tem poder de trazer maldição. Quando nós somos infiéis, quando nós não temos integridade no nosso coração, nós trazemos sobre nossa vida maldição ao invés de bênção. Então esse homem trouxe sobre si aquilo que o seu pecado fez, a maldição. Então ele poderia mostrar a sua crença fazendo a vontade de Deus, sendo obediente, mas ele cedeu à concupiscência da carne, o desejo da carne. Eu preciso ter para mim. Eu quero ouro, eu quero prata, eu preciso. E ele fez isso. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, a maldição. Então trouxe maldição. Ninguém está olhando. Eu vou pegar para mim, vou levar lá para minha tenda, ninguém vai ver, Josué não vai ver, ninguém vai ver. Eu vou guardar porque eu desejo. Mas Deus viu, Deus sabe, Deus tem entendimento que aquele homem estava violando uma ordem de Deus. As consequências para o pecado são estabelecidas na palavra do Senhor. Assim será maldito aquele que desobedecer a ordem do Senhor. Assim não façais maldito o arraial de Israel. Acã fez isso, não levou a sério a palavra do Senhor. Irmãos, nós não podemos desconsiderar as orientações do Senhor para as nossas vidas. Temos que respeitar. Nós sabemos o que é certo, o que é errado a partir da palavra do Senhor. Então tome uma decisão que agrade ao Senhor. Não escolha a tua vontade, a vontade da carne, porque tu é uma nova criatura transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Permita que o Espírito de Deus guie os teus passos e faça a vontade do Senhor. Viva em santidade, demonstre santidade. Consagre ao Senhor, porque pertence ao Senhor. Então, Acã falhou primeiro por não confiar na palavra de Deus, assim como nós falhamos muitas vezes, irmãos. Por isso que serve para a nossa referência. Não é para crucificar esse homem, mas porque Deus deixou Deus dito para que nós possamos ver as consequências que trará a falta de integridade, sendo um salvo em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, falhamos quando não decidimos antecipadamente em fazer o que é certo. Versículo 18, a parte B. E assim façais maldito o arraial de Israel. Acã sabia da responsabilidade que traria sobre sua vida pelo fato de tomar aquilo. Em algum momento alguém descobriria e ele seria julgado por aquilo. E mais tarde ele confessou, veja lá no capítulo 7, versículo 20. Depois de confrontado, foi chamado ele e ele respondeu a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Então Acã, ele era um servo bom, assim como nós somos servos bons, irmãos. Nós julgamos que a vontade de Deus é sobre a nossa vontade, mas muitas vezes nós desconsideramos, em algum momento da vida, a nossa responsabilidade quanto às consequências do nosso pecado. Ele confessou, e nós vamos ver mais adiante que ele confessou tardiamente. Não havia mais condição de arrependimento, mas ele confessou. Isaías 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. O nosso coração é desesperadamente perverso. Então, sabendo dessa perversidade, eu preciso depender do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, para que eu possa, através de um dia a dia de comunhão com Deus, não ceder às pressões do meio aonde eu estou vivendo, para que o meu coração não me leve a pecar. Então, a comunhão íntima é que dará o entendimento de fazer o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. Acã falhou, como nós falhamos, por não confiarmos na palavra do Senhor, por decidirmos
por não decidirmos antecipadamente fazer o que é certo. E a outra consequência, também no versículo 18, tão somente guardai-vos do anátema. Falhamos quando subestimamos o poder que a tentação tem. A tentação, irmãos, ela é um mal. E nós temos que considerar, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio tentação senão humana, ela vem de nós. Deus não tenta ninguém. Nós temos que saber que ainda a nossa carne vive conspirando contra o Espírito de Deus. Então nós não podemos falhar contra o Senhor. Precisamos depender do Senhor, fazer com que Ele nos dê vitória. Tiago 1,14, mas cada um é tentado, mais uma vez, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, as nossas intenções são as melhores possíveis, mas se nós não tivermos a comunhão com o Senhor, em algum momento, como Acã, vamos cair, vamos errar e vamos trazer consequências sobre a nossa vida e sobre outras pessoas. Não subestime o engano do teu próprio coração. Capítulo 7 de Josué, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então nós notamos aqui, que ele sabia que ele não podia pecar. Ele sabia que ele não podia dar lugar à carne, mas olha o que ele fez. Primeiro, cobiçou, desejo do coração. Segundo, levou a vias de fato, tomou. Em terceiro, escondeu. Mas para que esconder se eu posso pegar? Ele sabia que era pecado. Então, nós agimos muitas vezes assim, irmãos. Nós sabemos que é errado, mas nós damos lugar ao inimigo, damos lugar à nossa carne e fazemos as coisas que não agradam ao Senhor. Tudo por amar ao mundo, tudo por amar as coisas que o mundo oferece. Em 1 João 2, 15 e 17, o apóstolo fala, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor do Pai não está nele, ou seja, não está dominando a sua vida. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Acã trocou o eterno pelo gozo temporário do pecado. Eu preciso ter, eu quero ter. E muitas vezes nós desejamos coisas para as nossas vidas, achando que nós vamos glorificar a Deus, e essas coisas vão nos afastar de Deus. Vão afastar a nossa família de servir ao Senhor, porque nós somos os líderes responsáveis em refletir aos nossos dependentes o que deve ser feito para agradar a Deus. Então ele desejou e se apropriou o que era para ser consagrado. Esse é o pecado. Então Satanás, irmãos, ele é astuto, ele usa os nossos olhos muitas vezes, ele coloca oportunidades diante dos nossos olhos para que nós venhamos a pecar contra o Senhor. Olha o que ele falou, eu vi. Então, os olhos são a entrada de muitos pecados na vida do crente, porque é através dos olhos que nós cobiçamos as coisas desse mundo. E as coisas que muitas vezes a nossa carne e o próprio inimigo nos coloca diante de nós. Por quê? Para nos enganar. É uma estratégia da nossa carne, do inimigo, para enganar, para nós não termos integridade, porque ele sabe que a nossa integridade agrada a Deus. E quando nós pecamos por falta de integridade, nós desapontamos Deus. O que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, capítulo 3, versículo 6, e vendo Eva viu com os olhos, vendo Eva que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu e deu ao seu marido. E ele comeu e com ela. Então, ela viu o fruto bom e desejável. Ela cedeu àquela conversa que ela teve com Satanás. A serpente conversando, e ela cedeu à pressão. Por quê? Porque ela viu. Juízes 14, 1 e 2. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna
uma mulher das filhas dos filisteus. Quer dizer, Sansão viu uma mulher dos inimigos de Deus e ele desejou e casou com ela. Ele viu, ele desejou, ele disse para o meu pai: não, meu pai, eu quero casar com essa mulher. Vi uma mulher intímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. E capítulo 16, Sansão foi a Gaza e viu uma mulher prostituta e entrou, deitou-se com ela. Então, Sansão viu primeiro a mulher dos filisteus e depois ele tomou uma prostituta. Por quê? Porque ele viu com os olhos, ele desejou. A carne venceu o Espírito de Deus, que ele era um narizeu, um homem separado desde o ventre da sua mãe, porque ela era estéril, mas ele veio ao mundo para cumprir um propósito de fazer a vontade de Deus. Mas ele viu, ele falhou na sua integridade. Ele andou com uma prostituta e casou com uma mulher que era contrária ao povo de Deus. Sabia disso? Sabia, porque ele era um narizeu. Ele sabia. Então, pecou em razão ceder à tentação. Segundo Samuel 11, 2 a 5. E aconteceu à hora da tarde que Davi levantou do seu leito e andava passeando no terraço real. E viu do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E entrando a ela, se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa ela. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou pejada. Então Davi, ao invés de estar na guerra, defendendo o povo de Deus, como era o costume dos reis, ele ficou em casa. E ele viu do terraço da sua residência, a residência vizinha, e cobiçou aquela mulher. Cedeu à tentação da carne. Então a concupiscência dos olhos tomou conta destes homens de Deus, levando ao pecado. Por quê? O desejo do coração foi superior ao Espírito de Deus que habitava neles para fazer a vontade de Deus. Atitude contrária a Deus, falta de integridade. Então temos que ter cuidado para que o nosso espírito, muitas vezes ganancioso, não tome conta do nosso coração, do nosso sentimento, e nós queiramos desejar fazer coisas que não agradam a Deus. E não adianta depois querer justificar. Nós vamos ver que Acã tentou justificar e não deu mais, foi tarde demais. Então não perca a sua integridade, subestimando a tentação, subestimando a tua carne e Satanás. Não perca ela. Acã, então, em primeiro lugar, falhou, como nós falhamos, por não confiar na palavra do Senhor, por não decidir antecipadamente fazer o que é certo, por subestimar o poder que a tentação tem. E por último, quando nós não temos integridade, nós falhamos quando somos incapazes de avaliar antecipadamente o resultado do nosso pecado. Versículo 18. Assim façais maldito o arraial de Israel. Nós vamos ver que o pecado trouxe consequências sobre Acã, sobre o povo e sobre a sua família. E ele não tomou em conta isso quando ele cobiçou. Capítulo 7, versículo 5. Veja sobre o povo o que aconteceu. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então 36 homens morreram na batalha, além do povo que havia vencido Jericó, se sentir amedrontado em razão do pecado desse homem. E mais, irmãos, o pecado desse homem, versículo 24 do capítulo 7, trouxe consequências sobre a sua família. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, seus jumentos, seus ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram para o vale de Acor. E disse Josué, versículo 25, porque nos perturbastes, o Senhor te perturbará nesses dias. E todo Israel o apedrejou e queimaram a fogo, e depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras,
até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Então o pecado dele trouxe consequências, a falta de integridade sobre o povo, sobre ele e principalmente sobre a sua família. Ele perdeu a família que Deus havia dado a responsabilidade de cuidar. E esse é o desafio aos nossos corações, irmãos. Nós, como líderes de pais de famílias, né, aquelas que não têm talvez o marido crente, mas a esposa precisa ter integridade. O nosso pecado não pode afetar outras pessoas. E principalmente quando nós, líderes, somos membros de uma igreja fundamentada na palavra de Deus, se nós não tivermos integridade e pecarmos, vai afetar também a família de Deus. A igreja local será afetada. Com dificuldades, Deus não vai derramar as bênçãos pela minha infidelidade, pela minha falta de integridade, Deus vai trazer prejuízo aos outros também. Não que Deus tenha prazer, mas eu, nessa comunhão, eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que avaliar as consequências que o meu pecado vai ter sobre a minha família e a igreja onde eu pertenço. Então não adianta falar mais tarde. Ele, versículo 20, e respondeu Acã: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, que fiz assim, assim, assim. Só que o que Deus fez? Versículo 24 ao 26, ele padeceu com toda a sua família. Não houve tempo para arrependimento. Ele sucumbiu. Por quê? Porque não guardou a palavra de Deus. Então, irmãos, parte do nosso crescimento espiritual é assumir as responsabilidades dos nossos atos e principalmente a liderança das pessoas às quais Deus dá para nós liderarmos, que é a nossa família. Não seja falho nesse sentido. Acã foi considerado responsável pelo seu pecado e pagou por isso, além do povo também sofrer pela sua falta de integridade. Não deixe que o pecado tome conta do teu coração, que assuma a liderança da tua vida. E não adianta transferir culpa para outras pessoas, né? Graças a Deus que hoje nós temos, 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Deus vai nos perdoar. Não vai acontecer como Acã, talvez, se nós tivermos o arrependimento no tempo ainda que Deus estiver esperando. Porque Deus, se nós não nos arrependermos, pode nos tirar a vida antes. Mas nós temos ainda hoje, como salvos em Cristo, a oportunidade de nos arrepender. Deus perdoa o nosso pecado. Mas muitas vezes as consequências passam de geração em geração. Vide Davi, o que aconteceu com Tamar e Amon, né? O Absalão, e todos os casos, os problemas que ele teve por ter tomado aquela mulher que não lhe pertencia. Porque ele viu, ele cedeu ao pecado. Então que sirva um desafio para as nossas vidas, nós termos o cuidado de guardar a palavra do Senhor, senão vai ter consequências sobre nós. Que nós possamos reconhecer a existência e a influência desses pecados e que dependamos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a nossa família está olhando para nós. Igreja forte com base em família forte, verdadeiramente submissa à palavra de Deus, à vontade de Deus, mostrando integridade no seu relacionamento. Que Deus possa, através da sua palavra, dia a dia, irmãos, nos orientar para que nós possamos tomar decisões que agradem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?